você está no canal da Igreja CI. Você vai ouvir agora uma palavra do Evangelho do Nosso Senhor que pode transformar a sua vida. Antes de liberar o vídeo, eu quero pedir para que você se inscreva no nosso canal e compartilhe, para que mais vidas sejam abençoadas. Agora sim, o vídeo será liberado. Que Deus te abençoe. Livro de Mateus, nós vamos ler a partir do capítulo 26. Mateus, capítulo de número 26. Quero falar com vocês nessa noite sobre isso, amém? Antes de entrar na palavra, eu quero te dar uma dica, uma instrução. Existem alguns tipos de mensagem que a gente ministra, algumas mensagens que são para a hora, algumas mensagens que são para esse momento, algumas mensagens que são para depois daqui. E essa mensagem de hoje é uma dessas mensagens que você precisa tomar atitudes depois daqui, a partir daqui. Então, eu quero que você preste muita atenção, se você puder aí, tiver com o teu celular, com papel e caneta, anota as coisas que vão ser faladas aqui, porque eu quero trazer para você algumas instruções que podem facilitar a sua vida. Quem quer ter uma vida mais facilitada aí? Uma vida fácil a gente não pode, mas a gente pode facilitar, não é? Às vezes a gente gosta de complicar, então vamos tentar facilitar. Amém? Vocês estão aí? Gente, eu preciso da ajuda de vocês estão aí? Então vamos para cima. Mateus capítulo 26, a partir do versículo de número 41, diz assim: vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Repete isso comigo. O espírito está pronto. Não, era a parte do espírito está pronto mesmo. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Amém? Olha aí para tua carne, dá um beliscãozinho nela, vê se dói. Bislica. Belisca o amiguinho que está do teu lado aí, vê se dói. Não, belisca forte para a gente não criar contenda, né? O pessoal fechar o coração. É só para ele dar uma acordada também, vai que ele está meio dormindo aí. Gente, então eu quero tratar com vocês isso nessa noite, sobre esses poderes que nós podemos ter a partir do Espírito de Deus. E a verdade é que durante a nossa vida nós somos acometidos de vários tipos de surpresas, vários tipos de acidentes. Por exemplo, quando a gente precisa trocar de escola, então nós temos que deixar os nossos antigos amigos, ir para uma nova escola e fazer novos amigos. Ou talvez uma transição de trabalho, sair de um trabalho, ir para outro, e aí você precisa deixar aqueles amigos e agora ir para um novo trabalho, novos desafios. Ou então trocar de cidade, você precisa deixar uma casa, ir para outra casa, conhecer novos vizinhos. Você já passou por alguma transição assim? Já precisou deixar algumas pessoas para conhecer outras? E a verdade é que às vezes a gente precisa fazer isso, e para o nosso bem, para que nós possamos viver melhor. Um grande exemplo é um lugar, talvez hoje você tenha uma vida diferente do que a vida que você viveu antes, e agora você precisa deixar de ir em alguns lugares, ou de estar em alguns lugares, e você precisa ir em novos lugares. Então antes você frequentava alguns ambientes, e agora você passa a frequentar outros ambientes, novos ambientes, nós temos novas pessoas, novos amigos, e a vida é cíclica, né? A vida vai ciclando com o tempo, e o tempo vai passando, e aí nós fazemos novos amigos, conhecemos novas pessoas, e nesse decorrer da vida, nessa linha do tempo, nós acabamos nos acidentando, nós acabamos nos machucando, nós acabamos nos ferindo, nós acabamos nos entristecendo, e é sobre isso que eu quero falar com você, é sobre isso que trata essa série. Algumas formas de nós tentarmos não nos chatear, ou tentar não nos entristecermos, porque nós nos desapontamos com pessoas, nós nos desapontamos com amigos, com familiares, com relacionamentos. Sabe aquela pessoa que você acreditou demais nela, você confiou demais nela, e aí ela te trai, ou então ela te machuca, ou então ela te abandona, ou então ela te deixa de lado, e aí nós nos sentimos mal, nós nos sentimos abandonados, nós nos sentimos deixados de lado. E são sentimentos da vida, são sentimentos que nós passamos. Por exemplo, o sentimento de uma mãe quando o filho casa e então sai da sua casa. Um filho que passou ali 25 anos dentro da casa da mãe, comendo com a mãe, tomando banho ali naquela casa, se trocando naquela casa, e de repente ele não está mais ali, e de repente o quarto dele não tem mais. Então esse é o sentimento de uma mãe, um sentimento de que meu filho agora saiu, e meu filho agora está alçando voos maiores. E às vezes na vida nós passamos por esses tipos de frustrações, por esses tipos de decepções,
E é inevitável, enquanto nós estamos vivendo, deixa eu te falar uma coisa, a fofura de Jesus. Enquanto você está vivendo, nós seremos acometidos por acidentes, nós seremos acometidos pelo destino, nós seremos acometidos pelas coisas da vida. Se nós estamos vivendo, existem coisas para acontecer na nossa vida, coisas boas, coisas ruins, nós seremos acometidos pelas coisas da vida. Amém? Você consegue acreditar nisso? Se você está vivendo, as coisas acontecem na sua vida. É por isso que o seu carro estraga, é por isso que o seu celular quebra, é por isso que você precisa comprar outras roupas, porque a vida está passando, o tempo está passando, e nós precisamos nos entender e nos conhecer para nós não nos frustrarmos, porque muitas pessoas se frustram ou se entristecem ou pensam em largar tudo porque não se conhecem, porque não sabem onde estão firmadas, porque não sabem quem são. E aí nós passamos por várias tentações na vida, e aí nós nos frustramos porque eu não sei quem eu sou. E hoje nós vivemos em um mundo onde uma das maiores crises que nós vivemos são as crises existenciais. De que ninguém gosta de mim, de que ninguém me ama, de que eu não sou bonito, ou de que eu não sou legal, ou de que eu não sou inteligente. Sim ou não? Você conhece alguém, ou você mesmo, que passa por essas crises? Todos nós somos acometidos por isso. Assim como a Bíblia vai dizer lá em Mateus 4, quando Jesus ele é tentado, ele está no deserto, ele está em um momento de solidão, um momento de solitude para se conhecer mais, para saber mais quem ele é, qual é o propósito, porque, sabe, Jesus ele tinha clareza no propósito dele nessa terra, Jesus sabia qual era o propósito dele, mas muita gente ficava dizendo, olha, você é o filho de José, você é filho de um carpinteiro, ou então você é filho de Maria, então como que você quer me dizer que você é Jesus, o Salvador, o Consolador? E então ele se retira em vários momentos para orar, e um desses momentos em Mateus 4, a Bíblia vai dizer que ele é tentado, a Bíblia diz que ele é tentado no deserto. E se Jesus não soubesse quem ele era de fato, Filho de Deus, vindo no mundo para salvar as pessoas, provavelmente naquele momento ele cairia em alguma tentação, ou ele cairia em alguma daquelas propostas que Satanás fez para ele. E na vida, às vezes nós caímos em alguns lugares, nós tropeçamos em alguns momentos, porque nós não nos conhecemos e nós não temos clareza do propósito de Deus para a nossa vida. Então, que nessa noite você possa abrir o seu coração e entender que enquanto estamos vivendo, nós estamos suscetíveis ao erro, nós estamos aqui para aprender e para viver. E às vezes, por tanto nos machucar ou nos entristecer, nós acabamos nos isolando, porque só se machuca ou só sofre algum tipo de acidente quem se coloca em um ambiente de risco, sim ou não? Você só se machuca com algo se você se coloca em um ambiente de risco, e a vida ela é um risco, nós estamos correndo risco em todos os momentos, em todas as horas. Talvez você já passou por alguns riscos de vida, por algum risco, sei lá, de perder alguma coisa. Todas as horas nós estamos correndo algum tipo de risco. E coisas comuns, você saiu da sua casa, por exemplo, para vir até aqui, você correu um risco de algum acidente, de alguma coisa acontecer com você. Mas nem por isso nós nos isolamos, nem por isso você ficou em casa. Porque o grande problema do ser humano é se isolar diante de algum risco ou diante de alguma tempestade. Porque qual é o nosso primeiro mecanismo de defesa? Se eu estou prestes a sofrer alguma coisa, eu me isolo. Eu me tranco dentro de casa, eu me tranco dentro de um quarto, eu me fecho com as minhas amizades, com os meus relacionamentos, porque eu tenho medo de me machucar, eu tenho medo de me frustrar. E alguma dessas coisas talvez é por conta de tanto ter sido machucado ou de tanto ter sido ferido, e aí agora nós nos fechamos para novos relacionamentos, nós nos fechamos para novas amizades, talvez nós nos fechamos para novos desafios. Deixa eu te falar uma coisa, eu e você crê que você é a igreja de Cristo? Você crê que existe um propósito na sua vida? Você consegue acreditar nisso? Porque deixa eu te falar uma coisa, se você não acreditar, ninguém pode acreditar por você. Então você precisa acreditar nisso. Por nós sermos essas pessoas, nós não podemos nos isolar. Amém? Nós não podemos nos isolar. Por quê? Porque quando nós nos isolamos, quando nós nos isentamos de alguma coisa, alguém vai assumir aquele posto. Sim ou não? Em uma empresa, por exemplo, tem uma vaga de trabalho, e você é aquele cara que vai ser promovido, e aí por medo ou por não querer encarar esse novo desafio, você diz, não, eu não quero ir. Aquela vaga será preenchida por alguém. Alguém irá entrar, alguém irá no seu lugar. Então nós precisamos entender que na vida, se nós nos isolarmos, outra pessoa irá tomar o lugar da igreja de Cristo naquele ambiente. O bispo sempre nos diz uma coisa, o diabo só se senta em cadeira vazia. Então hoje nós vemos muitas pessoas no mundo da arte
falando coisas absurdas, fazendo coisas absurdas. Mas onde estão os cristãos artistas? Por muito tempo esses artistas dentro da igreja foram amassados e massacrados por uma religião. Aonde estão os cristãos que escrevem poesia? Por muito tempo a poesia foi condenada. Sabe, aonde estão os músicos, aonde estão os artistas, os atores, aonde estão essas pessoas? Às vezes nós nos isentamos de algumas coisas e o mundo domina isso, e o mundo toma esse lugar. Então eu e você não podemos ser aqueles que se isolam, nós precisamos tomar o nosso lugar. Qual é o seu lugar na sociedade? Qual que é o teu sonho? Qual é a profissão dos seus sonhos? Talvez, sei lá, você seja um pintor de quadros, talvez você escreva muito bem, talvez você seja um dentista, um psicólogo, um advogado. Deus pode te usar nessa área. Você não precisa de um palco ou de um microfone para ser usado, você não precisa de um instrumento para ser usado, você é um instrumento. Meu Deus, você é o instrumento. E aí nós esperamos métodos e mecanismos de salvar pessoas ou de alcançar pessoas, e aí eu olho para mim e eu me vejo tão falho, com cheio de erros, sem ferramentas para fazer, quando na verdade a ferramenta sou eu. Deus quer usar aquilo que eu já tenho, Deus quer fazer com aquilo que eu já sou. Então, eu não preciso me transformar em quem eu não sou, eu não preciso deixar de ser quem eu sou, porque Deus já me escolheu sendo quem eu sou. Às vezes eu preciso mudar algumas coisas do que eu faço, mas quem eu sou é isso, esse sou eu. Esse é o meu jeito de falar, esse é o meu jeito de me vestir, esse é o meu jeito de conversar. E com o passar do tempo, o caráter de Cristo vai se aperfeiçoando em mim. E então eu vou me parecendo mais com Ele. Mas enquanto eu me isolo e eu me isento de fazer as coisas que o Senhor prometeu para mim, eu não consigo avançar, eu não consigo progredir. Pelo contrário, nós vamos regredindo. Então entenda uma coisa, nós precisamos assumir o nosso lugar na sociedade. Qual é o teu lugar? Como um vendedor, como um músico, como um atleta, como um artista, assuma o teu lugar. Pegue o seu posto e fique no seu posto, assuma o seu lugar, porque se você não assumir o seu lugar, outra pessoa irá assumir. Talvez uma pessoa com um caráter totalmente destruído, talvez uma pessoa com intenções totalmente erradas, mas pessoas que acreditam em si. Porque tem gente que faz um monte de coisa errada, que tem um monte de ideologia torta, que tem uma agenda horrível, e essas pessoas acreditam tanto naquilo que elas creem, que elas fazem, e a gente olha tipo assim, mano, como essa pessoa pode acreditar nisso? Ela acredita. E aí agora eu e você, nós que acreditamos no Filho de Deus, em Cristo Jesus, que ressuscitou dos mortos, que vive e que reina, nós não conseguimos fazer as coisas e assumir o nosso posto, e aí nós nos isolamos. Você já se pegou isolado de alguma coisa? Com medo de se relacionar de novo? Ou talvez com medo de encarar um novo emprego? Ou com medo de encarar um novo desafio? Porque nós somos machucados, os acidentes da vida vão nos isolando. Então entenda isso, nós não podemos nos isolar. A igreja de Cristo precisa ser relevante. A igreja de Cristo não pode ser influenciada, a igreja de Cristo precisa influenciar. Nós somos chamados para influenciar na faculdade, para influenciar nas escolas, para influenciar lá no nosso trabalho. Eu e você somos influenciadores do céu na terra. Existe algo dentro de mim e dentro de você que pessoas estão olhando para nós. Pessoas estão vendo o nosso jeito, pessoas estão vendo como nós somos, e essas pessoas querem se parecer conosco. Sabe, quando que vai chegar o dia de nós podermos dizer como Paulo? Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Me imitem, façam o que eu faço, porque eu estou imitando a Cristo. Sabe, eu acredito que Paulo não chegou em um ponto específico de santidade e sem pecados, mas ele entendeu quem ele era. Eu sou esse cara. Eu sou o máximo que eu posso ser. Eu sou o máximo que eu consigo ser. Agora eu entendo quem eu sou. A partir de agora o caráter de Cristo está em mim. E aí eu olho para as pessoas e eu digo, olha, façam o que eu estou fazendo. Me imitem porque eu estou imitando a Cristo. O mundo precisa de mais referências, de mais pessoas que sejam referência de Cristo. Talvez o que você seja, sei lá, uma ótima pessoa que faz coisas em casa. Um ótimo cozinheiro. O melhor cara que sabe limpar um carro. Seja influente nessa área, pregue o evangelho nessa área, faça o que você pode fazer no lugar que você está. Não espere um pastor chegar, não espere um pregador chegar, não espere alguém chegar, faça você no lugar que você está. Deixa eu te falar uma coisa, tem lugares que você vai que eu jamais vou conseguir chegar. Tem pessoas que você tem contato que eu jamais vou conseguir ter. Deus precisa usar eu e você nas áreas e nos lugares que nós estamos, então assuma
o seu posto. Amém? Você consegue acreditar nisso? Oh, glória. Gente, uma coisa que a gente precisa entender e a gente precisa parar de usar como desculpa são os ambientes. Quem nunca usou um ambiente como desculpa? Principalmente quando a gente era pequeno. A gente aprontava na escola, a diretora ou a orientadora chamava a nossa mãe, e aí a culpa não foi minha, eram as pessoas que estavam comigo, a minha sala é um caos, aquelas pessoas são muito bagunceiras, muito barulhentas, e aí sempre sobra para mim. Meu irmão, hoje em dia nós não podemos mais usar essa desculpa. Nós não podemos mais colocar a culpa no ambiente, a culpa nas pessoas. Nós precisamos crer e nós precisamos influenciar o ambiente que nós estamos vivendo. Sabe, olha o que a Bíblia diz lá em Romanos, no capítulo 12. No versículo 2 diz assim, ó: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de comprovar, de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas renovem a sua mente, para que sejam capazes de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Às vezes nós queremos experimentar essa vontade. Quem não quer experimentar uma vontade boa, perfeita e agradável? Mas às vezes nós não queremos ter a nossa mente renovada. Mas às vezes nós estamos nos moldando aos padrões desse mundo. E aqui eu não estou falando para você abandonar tudo ou largar tudo, porque senão nós estaríamos nos isolando. Eu estou falando para você ser influente no lugar que você está. Porque hoje em dia nós vivemos em um mundo onde as pessoas têm medo, onde as pessoas têm aflições, onde as pessoas não conseguem fazer muitas coisas. E aí chega um cara que também tem medo, mas que ele consegue ir além do medo. E aí chega um cara que está tudo dando errado e ele está sorrindo, não porque ele é um louco ou um psicopata, é porque ele acredita que aquele que vive e reina no fim de tudo, o nosso Criador se levantará. Sabe, então eu e você somos essas pessoas que pegam a esperança e levam para esses lugares de caos. Eu e você somos essas pessoas que, uma vez que estamos forjados e encorajados em Cristo, nós conseguimos levar a esperança em qualquer lugar. Nós conseguimos levar o amor em qualquer lugar. Nós conseguimos levar a paz em qualquer lugar. Amém? Você acredita nisso? E aí, às vezes por não viver isso, ou por não acreditar tanto assim em nós, e por nos isolarmos e por nos isentarmos de muitas coisas, nós não vivemos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Sabe, eu queria que você fizesse uma reflexão de verdade na sua vida hoje. Será que você está vivendo a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Você consegue entender que a vontade de Deus é um nível muito alto? Que ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável? Para nós chegarmos nesse lugar, nós precisamos ter o nosso coração guardado e protegido de todas as coisas que acontecem nesse mundo, porque nós somos bombardeados por todos os lados, nós somos afligidos por todos os lados, mas nós jamais seremos abatidos. Quando nós nos levantamos e quando nós entendemos essa palavra que Cristo deixou para nós, que em todos os lugares nós seremos afligidos, em todos os lugares talvez você sentirá medo, talvez você não terá coragem de fazer as coisas, mas você não será abatido, você irá além do seu medo, sabe? E aí é por isso que nós estamos tratando hoje nesse assunto, de evitar acidentes, porque um acidente ele só pode ser evitado com precauções, com cautela. Por exemplo, um trabalhador, quando ele está em um ambiente de risco, ele precisa usar o seu EPI, sim ou não? Sei lá, um sapatão, uma bota, um colete, um capacete, uma máscara, um óculos. Nós precisamos entender que todos os momentos que nós estamos nessa terra, nós estamos em uma guerra. Existe uma guerra, hoje em dia no mundo literalmente, né? Mas existe uma guerra travada que nós precisamos entender que ela não é aqui. Essa guerra acontece nas regiões celestiais, onde eu e você, com as nossas forças, nós não conseguimos ganhar, nós não conseguimos vencer. Sabe qual que é o nosso erro muitas vezes? A gente vê as coisas dando errado, a gente vê as coisas acontecendo, e aí a gente tenta resolver com os nossos braços, com as nossas forças. Mas nós precisamos entender que existe algo muito além disso. Existe uma região celestial, espiritual, e isso não é misticismo, não é loucura, é a palavra de Deus. Existem lugares e batalhas que eu e você precisamos batalhar espiritualmente. Você já teve uma experiência de entrar em um lugar e sentir um ambiente ruim, um clima pesado? Já teve essa sensação? Você não consegue fazer nada, sim ou não?
Você não consegue contar uma piada e deixar o ambiente mais leve. Você não consegue sorrir e deixar o ambiente mais leve. Naquele momento, nós precisamos batalhar no nosso espírito, porque quem sente o peso e a aflição dos lugares é o nosso espírito. E aí, talvez nós estamos batalhando com as nossas forças, com movimentos carnais do nosso corpo para tentar vencer uma guerra que é no espírito. E aí nós nos cansamos, nós ficamos cansados, exaustos e desistimos, porque nós estamos lutando com as armas erradas. E aqui eu quero trazer para você algumas armas que eu e você precisamos usar para lutar e para batalhar e para vencer. A primeira arma de todas essas é você acreditar que você pode vencer, porque só vai para uma guerra quem acredita que pode ganhar. Sim ou não? Ou você sai de casa já pensando que você é um derrotado, que você não vai dar certo no trabalho? Não, pelo menos eu acho que não, né? Então você precisa acreditar em você, primeiro de tudo. Depois Paulo vai deixar alguns ensinamentos, é isso que eu quero ler com você. Efésios 6:10 diz assim, ó: finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder, vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então, talvez aquele perturbadinho que está te incomodando, ou aquela pessoa que não te larga, ou aquela pessoa que te perturba a vida toda, talvez essa pessoa ela precisa primeiro ter uma conexão com armas espirituais, sabe? Às vezes a gente quer batalhar contra pessoas, a gente quer batalhar contra a vida, a gente quer fazer um monte de coisa lutando com armas dessa terra. Nós precisamos aprender a lutar com as armas espirituais. Nós precisamos aprender a usar isso que Cristo disse, porque para vencer guerras espirituais você precisa de armas espirituais. E Paulo diz isso. E aí olha o que ele continua dizendo no versículo 14, Efésios 6:14. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça, e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então Paulo deixa algumas instruções de algumas armas espirituais que nós precisamos usar. Para vencer as nossas batalhas, nós precisamos usar essas armas que Paulo deixou. Então, se você tem papel e caneta, se você tem seu celular aí, eu queria que você começasse a anotar a partir daqui, porque isso são coisas que podem te ajudar a vencer no seu dia. Primeiro de tudo, o cinto da verdade, que o nosso soldado está vestindo, o seu cinto. Qual que é esse lance do cinto da verdade? Uma coisa que a gente precisa entender, que se tem uma coisa que é vergonhosa é a mentira. Sim ou não? Principalmente quando é descoberta. Não dá aquela, cara, eu sou podre. Não dá aquele negócio tipo assim, cara, se eu pudesse eu cavava um buraco aqui agora e me enterrava. Não é esse o sentimento depois de que uma mentira é descoberta? Sim, vocês não mentem? Vocês não sabem o sentimento? Sim? Pode, gente, não vai descer um fogo assim a te consumir. Pode falar. Quando uma mentira é descoberta, nós somos tomados de uma vergonha gigantesca. E por isso, eu acredito que é esse cinto da verdade. O bispo uma vez disse que Paulo vai dizer que se fosse dos dias de hoje, é o cinto que segura as calças. Porque se tem uma coisa que é vergonhosa é tu ficar sem calça. Espero que tu nunca tenha perdido as calças aí no meio do caminho. Mas tu fica vulnerável, não é? Tipo, tu fica vulnerável, tu fica envergonhado. Então, por isso que Paulo usa esse lance que é o cinto que protege, é aquele cinto que te segura, é o cinto da verdade. Também ele usa o cinto porque o cinto ele te protege de golpes baixos, de golpes que podem vir e aqueles golpes mais inesperados, porque quando você está numa guerra você espera na cabeça, você espera no peito, você nunca vai esperar na barriga, você nunca, sabe? Então é golpes baixos que nós recebemos na vida. Já tomou um golpe baixo aí? Aquela pessoa que era teu amigão, que você contava demais com ele, aí você toma aquele golpe baixo, que você, meu Deus, onde é que veio? E aí era alguém que estava muito perto de você? Sim ou não? Por isso que nós precisamos estar vestindo
o cinto da verdade. Por isso que nós precisamos estar prontos e preparados para usar esse cinto. Porque se tem uma coisa que é baixa, uma coisa que é podre, é a mentira. Então nós precisamos nos proteger e estar vivendo na verdade. Tá bom? Seu mentirosinho. Tô brincando. Vocês não mentem, né, gente? Então, a gente precisa se revestir dessa verdade. Olha só o que diz lá em 2 Coríntios 13:8. Pois nada podemos contra a verdade, mas somente em favor da verdade. Ninguém pode ir contra uma verdade, sim ou não? Ninguém pode ir contra uma verdade. Se é verdade, não existe nem sinônimo disso, né? Porque se é verdade, é verdade. Às vezes as pessoas usam mentiras contra nós, falam mentiras sobre nós. Nós somos atacados talvez por comentários maldosos, comentários mentirosos. Deixa eu te falar uma coisa, se o que você está vivendo é verdade, se os seus sentimentos são verdade, não importa o que dizem, o que falam, o que pensam, não importam as mentiras que usam contra mim, contra você, se nós estamos vivendo uma vida de verdade, nada e nem ninguém pode contra a verdade. A Bíblia vai dizer que nós conhecemos a verdade, nós somos libertos pela verdade. Então não se preocupe com as mentiras, revista-se do cinto da verdade e viva na verdade, tenha a verdade na sua vida. Depois Paulo vai dizer sobre a couraça da justiça. A couraça é um dos elementos da roupa de um soldado que protege o peito e as costas. É aquela roupa que o soldado veste, que protege ele das armas e de tudo aquilo que vem da frente dele ou que pode vir de trás dele. E a Bíblia vai dizer que é a couraça da justiça. Porque se tem uma coisa que é triste na vida é a injustiça. É dizerem algo que é injusto. É fazerem algo que é injusto. É viver algo que é injusto. Porque diante da injustiça nós só podemos trabalhar com a verdade. E por isso que Paulo diz que é a couraça da justiça. Porque muitas vezes nós somos feridos no nosso coração com injustiças. Injustiças com outras pessoas. Injustiças com minorias, injustiças com pessoas que não têm como se defender. E aí nós vemos essas injustiças acontecendo, e essas injustiças é como uma flecha dentro do nosso coração, sim ou não? Já viu alguém meio indefeso sofrendo algum tipo de injustiça? Não dá um aperto no coração? Não dá aquele negócio tipo assim, cara? Ou talvez eu e você, nós sofremos algumas injustiças, e aí tem injustiça que não dá nem para sentir raiva. É aquela injustiça que magoa o nosso coração, que entristece o nosso coração. E é dessas injustiças que nós precisamos estar guardados e seguros, porque essas injustiças não podem ferir a gente. Essas injustiças que você vive, que as pessoas falam sobre você, essas coisas não podem entrar dentro do nosso coração. Porque aí nós somos feridos, e aí nós nos entristecemos, e aí nós vamos perdendo o fôlego, e aí nós vamos perdendo a vontade de viver. Porque existe uma flecha atravessada dentro do nosso coração. Então revista-se da couraça da justiça. A couraça também ela protege as costas. Porque quando nós caminhamos, nós temos muitas pessoas que cobrem a nossa retaguarda. Uma pessoa que a gente confia, uma pessoa que a gente delega alguma coisa. E essas pessoas que estão cobrindo as nossas costas, às vezes são as que nos atacam. Seja um relacionamento, seja uma amizade, seja um parceiro. E nada pior do que ser apunhalado pelas costas. Porque você espera vir da frente, né? Quando você está numa guerra, numa batalha, você procura um ambiente seguro, um lugar seguro, e você espera ser atingido pela frente. Quando de repente você é atingido por um golpe que te dão nas costas. Seja por uma mentira, seja por uma traição, e aí nós nos entristecemos, e aí nós nos acidentamos, e aí nós perdemos a vontade de viver. Porque se quem está junto comigo, cobrindo a minha retaguarda, me ataca, o que não esperar do que virá? Então revista-se da couraça da justiça, que protege o teu peito, protege o teu coração, mas que também protege as tuas costas. Pessoas que você acredita e que te machucam, pessoas que você acredita e te ferem. Quando você se reveste dessa couraça, você está se revestindo disso tudo. Então agora você pode fazer amizade com pessoas talvez um pouco problemáticas, porque você está vestindo uma couraça que irá te proteger. E aí agora eu não preciso mais ter medo de me envolver com pessoas que eu preciso ajudar, ou que eu preciso salvar, ou pessoas que eu preciso levar para Cristo, porque agora eu estou revestido de uma couraça que me protege. Depois, Paulo vai dizer sobre
o escudo da fé. E o escudo da fé é algo incrível nós acreditarmos, porque a fé ela é o firme fundamento das coisas que eu espero, as coisas que eu creio que vão acontecer, mas das coisas que eu não vejo. Existe alguma coisa hoje na tua vida que, se você fechar os seus olhos, você consegue ver? Isso é ter fé. É eu acreditar, eu fecho os meus olhos e eu consigo ver as coisas acontecendo. Isso é ter fé. E às vezes em uma batalha, a primeira coisa que nós perdemos é a fé. Às vezes em uma guerra, a primeira coisa que nós deixamos de lado é a fé. Afinal de contas, em uma guerra, a última coisa que vai acontecer é eu voltar vivo para casa. E aí eu perco a fé nos meus planos, eu perco a fé nos meus sonhos, eu perco a fé nos meus projetos, eu perco a fé no amanhã, eu perco a fé na minha faculdade, eu perco a fé lá no meu trabalho. Porque eu não sei se eu vou voltar para casa, eu não sei se eu ainda vou continuar vivendo. Nós precisamos vestir o escudo da fé, que é o que nos dá a chance de continuar, é o que nos dá a chance de avançar. Por isso que é um escudo, porque o escudo você usa para avançar, o escudo numa batalha você usa para progredir contra o inimigo. Sim ou não? É esse escudo da fé que te faz ir além, é esse escudo da fé que te faz passar pelo medo, é esse escudo da fé que te faz passar pelas traições, é esse escudo da fé que te faz passar pelas coisas que te machucam, é esse escudo da fé que te protege do mundo, é esse escudo da fé que te protege das armadilhas, é esse escudo da fé que nos protege. Mais do que nos proteger, ele nos dá um senso de futuro, ele nos dá uma chance de alcançar alguma coisa. Então nós precisamos vestir esse escudo. Esse escudo que ao mesmo tempo que ele me protege, ele também faz eu dar mais um passo. Porque conforme eu vou me defendendo, eu vou progredindo. Tem gente que está se defendendo e regredindo. Tem gente que cada flechada que leva no escudo é um passo para trás. Meu irmão, cada flechada no escudo é 5 passos para frente. Cada vez que alguém te fala mal de você, ou cada vez que alguém te denigre a sua imagem, ou cada vez que alguém não acredita em você, entenda como uma flechada no seu escudo de fé e dê passos para frente. Quando você leva uma flechada no seu escudo, talvez você sinta o baque, sabe, aquela retração, aquele negócio que te faz ir para trás. Use a sua força para ir para frente, use a sua força para avançar. Nós somos novos, nós somos jovens, nós somos pessoas que ainda vão viver muita coisa. Se nós continuarmos regredindo, existem pessoas lá fora que estão progredindo e progredindo e progredindo e tomando o lugar da igreja de Cristo. Nós precisamos progredir, nós precisamos avançar, por isso nós precisamos usar o escudo da fé. Paulo também vai falar sobre o capacete da salvação. E a salvação é algo incrível porque só entende a salvação quem é salvo. Já tentou explicar a salvação para alguém que não está nem aí? A pessoa não consegue entender. Como assim alguém morreu por mim? Como assim alguém se entregou por mim? Como assim eu estava condenado para uma morte e agora eu posso viver? Deixa eu te falar uma coisa, a graça que eu recebo é a mesma graça que eu dou. A mesma salvação que eu tenho é a mesma salvação que eu vou pregar. E aí, às vezes, nós não conseguimos acreditar o suficiente na nossa salvação. A gente não consegue acreditar o suficiente no que Cristo fez por nós. Às vezes parece que o que Cristo fez por mim não é suficiente para que eu possa alcançar Ele, ou para que eu possa chegar perto dEle. A Bíblia vai dizer, quando Ele dá o seu último suspiro, Ele diz, está consumado, o véu do templo se rasga de alto a baixo, e agora nós temos acesso direto ao Pai. E aí nós recebemos essa salvação, mas nós não queremos pregar essa salvação. Mateus 18 vai dizer sobre um servo que ele chega diante do seu senhor, e ele devia para aquele senhor, e ele diz, me perdoa a minha dívida, eu não tenho como te pagar. E o Senhor diz para ele, tá, então vai, a tua dívida está perdoada. Saindo daquele lugar, ele encontra um conservo dele, que também devia para ele. E ele diz, olha, se você não me pagar, eu vou matar você. E ele diz, olha, eu não tenho as mesmas palavras que aquele servo usou para o rei, o outro servo usou para ele, eu não tenho como te pagar. Ele disse, então prendam esse homem. Na mesma hora, a Bíblia vai dizer que as pessoas vão e contam para o rei. E o rei diz, ele não soube perdoar a dívida dele, que era muito maior do que a do outro. Prendam ele. Às vezes a gente não consegue fazer isso. A graça que eu recebo não é a graça que eu consigo dar.
O perdão que eu recebo não é o perdão que eu consigo externalizar. E aí eu era muito pecador, eu era muito falho, e aí hoje eu sou salvo. Hoje eu tenho a graça do Senhor sobre a minha vida. E aí eu vejo alguém errando, alguém pecando muito menos do que eu fiz. E eu quero condenar a pessoa, e eu quero falar que ela está errada, eu quero apontar o dedo. Meu irmão, Cristo, quando Ele morreu na cruz, Ele morreu com os braços abertos, e aí eu e você queremos apontar o dedo. A graça que eu recebo é a mesma graça que eu dou. Sabe, nós precisamos entregar essa graça que nós recebemos, nós precisamos levar esse amor para as outras pessoas. Você precisa entender que as mãos que você estende hoje, é as mãos que alguém um dia pode estender para você também. A verdade é que o mundo é uma grande roda gigante, num dia a gente está lá em cima, no outro dia a gente pode estar lá embaixo, então se hoje eu posso fazer por você, eu vou fazer, porque pode ser que amanhã eu esteja numa situação muito pior do que a sua, e eu vou querer a tua ajuda. E o capacete é porque ele protege a cabeça de pensamentos ruins, de pensamentos de que eu preciso performar para ser salvo, de pensamentos que eu preciso entregar algo, ou de pensamentos que a graça do Senhor não é suficiente. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão, a graça do Senhor, ela não nos condena, ela nos liberta. O Evangelho de Deus, ele não se adapta em nós, ele nos transforma. Entenda isso de uma vez por todas e pare de deixar com que flechas atinjam a sua mente e o seu pensamento, dizendo que você não merece, ou que você não é capaz, ou que você não pode. Cristo se entregou por mim e por você, e agora eu e você somos dignos de uma salvação, somos dignos de uma redenção. Amém? Depois ele vai dizer sobre as sandálias da prontidão do Evangelho da paz. Essas sandálias de que para onde eu vou eu prego. O calçado que aonde eu chego eu levo o Evangelho comigo, aonde eu chego eu levo a transformação, aonde eu chego eu levo a mudança, aonde eu chego eu levo a salvação, aonde eu chego em um lugar de caos eu levo paz, eu chego em um lugar de aflição eu levo a tranquilidade, eu chego em um lugar de doença eu levo a cura, eu chego em um lugar de ódio eu levo o amor. Essa é a prontidão do Evangelho, essa é a sandália do Evangelho, é o lugar onde eu piso, aonde eu vou, aonde eu chego, a palavra chega, a salvação chega, a transformação chega, a reconciliação chega, aonde eu e você chegarmos vestindo as sandálias da prontidão do Evangelho, haverá transformação, haverá mudança, haverá destino aonde nós chegarmos, aonde nós formos, quando nós calçamos as sandálias da prontidão do Evangelho. O Evangelho de Cristo, o Evangelho que nós cremos. Quando eu proclamo a paz, quando eu levo a paz, quando eu levo a tranquilidade, quando eu cumpro o ID de Deus, então revista-se, vista as sandálias da prontidão do Evangelho da paz. E por último, Paulo vai falar sobre uma espada, a espada do Espírito. A espada que a Bíblia vai dizer que ela é tão afiada, que ela penetra alma e espírito, capaz de dividir juntas e medulas. Você consegue entender o poder dessa espada? Essa espada se chama palavra, palavra de Deus, minha palavra, sua palavra. Acredite na sua palavra. Já ouviu aquela frase? Cuida com o que tu fala porque a palavra tem poder. Já ouviu isso? Não? Acredite na sua palavra, acredite nas coisas que você fala. Às vezes a gente quer viver alguma coisa e a gente fica naquele pensamentinho assim, como eu queria viver isso, como eu queria ter aquilo. Meu irmão, fala, declara com a sua boca. A Bíblia vai dizer lá em Gênesis, a terra era sem forma e vazia, não existia nada. A Bíblia vai dizer que tudo o que foi formado através da palavra. Deus disse, haja, e houve. Meu Deus, a palavra criou todas as coisas. Deus disse, haja luz, e houve luz. Deus disse, agora tem a separação da luz, tem a separação da noite. A noite Ele deu o nome de trevas, a luz Ele deu o nome de dia. Através da palavra Ele formou tudo. Eu e você também temos poder na nossa palavra. Você tem poder na sua palavra, então chegue nos lugares e declare sobre os lugares. Chega para as pessoas e declara para as pessoas. Olha para você no espelho e diz assim, a partir de hoje você não vai mais ter medo. A partir de hoje você vai começar a viver as coisas que Deus fez para você. Porque às vezes a gente fica pensando, a gente fica sentindo, mas a gente não está falando. Quando eu externalizo, eu ouço. Esse é o lance da voz. Esse é o lance da palavra. Quando eu falo, eu ouço. Quando eu sinto, às vezes é só um sentimento. Então fale, declare com a sua boca.
Um grande erro nosso hoje em dia é que nós estamos pegando lugares com forma, lugares construídos, e através da palavra nós estamos destruindo. Pessoas que falam mal das coisas, pessoas que apontam defeito nas coisas, pessoas que usam o poder da palavra para destruir e não para construir. Meu irmão, tem muito poder na nossa palavra. Então pegue as coisas que para você hoje são sem forma e vazia, e através da sua palavra dê ordem e as coisas acontecerão. Chega na tua casa e declara que as coisas vão acontecer. Chega lá no teu trabalho e fala que as coisas vão acontecer. Para você as coisas irão acontecer através da palavra, porque a palavra é de Deus. Então fala, abra a tua boca. Fale, declare as coisas na sua vida, declare as coisas sobre você. Quando Jesus vem para a terra, a Bíblia vai dizer que Ele é o verbo, Ele é a palavra. Jesus é a própria palavra. Quando você declarar, declare em nome de Jesus. A Bíblia vai dizer, tudo que me pedires em nome de Jesus, isso lhe será dado. Peça em nome de Jesus, declare com a sua boca em nome de Jesus. Não é pelo poder do Pedro, não é pelo poder do fulano, do ciclano, é em nome de Jesus. Quando eu falo em nome de Jesus, o céu se abre e as coisas acontecem, porque não é mais a minha vontade, não é mais o que eu quero. Quando eu digo em nome de Jesus, é Jesus, faça a tua vontade, em nome de Jesus. Porque se fosse no nome do Pedro, estaria tudo acabado. Se fosse no teu nome, estaria tudo destruído. Mas como é no nome de Jesus, aquele que é o alicerce, aquele que é a rocha, aquele que quando nós construímos uma casa nele, vem a tempestade, vem o dia mau, vem a aflição e nada derruba. Jesus, Ele é a rocha, Ele é a palavra. Então declare. Tem uma espada dentro de você que se chama palavra, use ela. Amém? Você anotou aí todas essas armaduras? Por último, eu quero te encorajar a vestir essas armaduras, porque palavras são bonitas, um pensamento às vezes é legal, mas tudo que eu te falei aqui são aflições e tempestades que a gente enfrenta no nosso dia a dia. São mentiras que dizem ao nosso respeito, coisas que não são verdade que falam sobre nós, são injustiças que fazem contra a gente, são injustiças que nós sofremos, são momentos onde nós perdemos totalmente a nossa fé, onde a gente não pensa mais no dia de amanhã, onde a gente não consegue mais planejar ou fazer alguma coisa porque nós perdemos totalmente a fé. São momentos onde a salvação não faz mais parte da minha vida. Afinal de contas eu pequei, eu errei, então eu não sou mais salvo, eu não mereço mais. Ou então são momentos onde eu não acredito que aonde eu chego eu posso pregar o Evangelho, eu posso falar das coisas de Cristo. E por último, são momentos onde eu não consigo acreditar nas minhas palavras, são momentos onde eu não consigo acreditar em mim. Revista-se dessas coisas, vista-se dessas coisas, que com certeza nós iremos viver as coisas que Deus preparou para nós. Você quer viver o que Deus preparou para você? Revista-se das armaduras espirituais que Deus nos deu. Para de brigar com as tuas armas, para de lutar com as tuas forças, para de querer vencer batalha espiritual com arma humana. A batalha espiritual se vence com armas espirituais. Amém?